Do versículo 36, que é para nós entendermos melhor o texto, amém? Porque o texto, nem todas as vezes começa no capítulo. Esse texto começa no capítulo 15, versículo 36, e só vai terminar no capítulo 16, amém? Então, Atos 15, a partir do versículo 36. Glória a Deus. Enquanto você acha, Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, amém? Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite, amém? Amém? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos. Esse João, também chamado de Marcos, é o evangelista Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, que está na sua Bíblia aí. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho, isto é, na primeira viagem. João Marcos voltou para trás da metade do caminho, deixando Paulo e os discípulos e voltando para Jerusalém. Então, ele não foi fiel de ir à primeira viagem missionária até o fim. Do meio do caminho ele voltou para trás. Tiveram um desentendimento tão sério, escute isso, eu vou repetir. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Atos 16, versículo 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e crescia em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E essa Ásia aqui da Bíblia, de 2000 anos atrás, não é a Ásia dos dias de hoje, só para explicar. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Versículo 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiátira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Amém? Podem sentar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa? Amém?
Quando alguém dá um glória, você dá um aleluia? Faltou o aleluia. Quando alguém dá um aleluia, você dá glória. Quando alguém dá glória, você dá aleluia. Pode ser assim? Pode ser assim para você me ajudar a pregar no nome de Jesus? Deus me deu essa mensagem, irmãos. Eu tinha outra mensagem para pregar, mas alguns dias atrás, não foram poucos dias, Deus mudou essa mensagem, me confirmou essa mensagem, até mesmo no culto de quarta-feira. E Deus me deu um tema, e o tema é: o Evangelho é pregado nas casas. Eu vou repetir o tema da mensagem, para ficar gravado na tua mente. O Evangelho é pregado nas casas. A narrativa do texto, ela começa ainda no capítulo 15, e nós lemos lá que houve uma divergência, uma discussão, um desentendimento, uma desinteligência entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé andavam juntos e foram juntos na primeira viagem, e levaram consigo a João Marcos, o que eu disse que é o evangelista Marcos, que escreveu o evangelho de Marcos. Mas em Panfilha, Marcos resolveu desistir da viagem e voltou para Jerusalém, largando Paulo e Barnabé. Isso foi na primeira viagem. Esse texto de Atos 15 que nós lemos agora em instantes faz parte da segunda viagem. Qual viagem? E aí Barnabé estava dizendo a Paulo: vamos levar conosco a Marcos. E Paulo disse: eu não quero levar a Marcos, porque Marcos nos abandonou na primeira viagem. Eu sei que a coisa ficou tão ruim que eles tiveram um desentendimento muito sério disso, texto bíblico, ao ponto de se separarem. E então Marcos foi com Barnabé para Chipre, e Paulo pegou Silas e foi para outro lugar. Aqui eu quero já trazer, irmão, queridos e amados, a primeira lição do texto. Abre bem o ouvido para entender o que eu vou dizer, porque o que eu tenho para dizer é profundo da parte de Deus, e serve não só para agora, para hoje, serve para a vida inteira e para todos os seus relacionamentos. A discussão de Paulo com Barnabé dividiu as equipes, e alguns dizem: foi bom para o evangelho, porque ao invés de sair 2, 3, 4 para o mesmo lugar, foi 2 para um lugar e foi 2 para outro lugar, alcançando mais vidas. É um erro dizer que foi bom, porque nenhuma discussão, nenhuma briga, nenhum desentendimento é bom para ninguém. E certamente, quando há uma discussão entre dois irmãos, entre marido e mulher, entre pessoas da mesma comunidade, entre amigos, Deus não está a favor de nenhum lado. Porque se houve uma discussão, um desentendimento, se houve um desacordo, se houve uma briga, uma contenda, uma discussão, os dois lados erraram. Porque é assim que Deus vê. Eu queria que se colocasse aqui, que eu disse para o Robson que deveria se colocar, o primeiro provérbio aqui, que é o provérbio de número 15 e versículo 1, que é o seguinte: quando nós temos um relacionamento com qualquer pessoa que seja, de qualquer nível, no trabalho, no meio dos seus familiares, dentro do casamento, aqui entre nós irmãos, nós precisamos entender 3 coisas. Por que acontecem briga, discussões, desentendimento? Por quê? Número 1, porque nós não sabemos o que falar. Número 2, porque não sabemos como falar. E número 3, porque não sabemos quando falar. Então, para que não haja briga, discussão, desentendimento, desinteligência, nós primeiro temos que saber o que falar para os outros. Porque eu não posso dizer o que eu penso ou o que me vem à cabeça para ninguém. Eu falo porque eu sou verdadeiro. Você é verdadeiro, mas você tem que ter respeito, tem que ter mansidão, há de ter ética, respeito pela pessoa. Então você não fala o que você quer. Você pode até pensar o que você quer, mas falar, porque diz um ditado por aí, que aquele que fala o que quer, acontece o quê? Ouve o que não quer. Quando você fala uma coisa que você quer, e às vezes você é agressivo, sabe o que acontece? A pessoa que vai responder, ela quer ser mais agressiva ainda, e isso vira uma bola de neve. Provérbio 15:1 diz o seguinte:
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela desperta a ira. Então não é dizer o que eu quero. Primeiro, para eu não discutir, eu tenho que pensar o que eu vou falar. Se a pessoa é mais velha, se é o meu líder, se é o meu patrão, se é o meu encarregado, se é o meu pai, se é a minha mãe, preciso saber o que eu vou falar. Porque dependendo do que eu falar, eu vou magoar a pessoa, eu vou ferir a pessoa, eu vou ofender a pessoa. E nós, olhe bem para mim, nós cristãos somos diferentes. Sim. Nossa palavra não é para magoar e ofender os outros. Não, não é. A palavra diz: não pode sair da mesma fonte água amarga e água doce. Não pode, porque da mesma fonte ou vai sair água doce ou sai água amarga. Agora o cristão tem que ter uma palavra doce, uma palavra controlada, uma palavra que abençoa, uma palavra que é para promover a paz e não para causar problema. Então, primeira coisa, o que se fala. Porque se Paulo e Timóteo discutiram, se Paulo e Barnabé discutiram, é porque alguém não soube o que dizer. E aí quando você não sabe o que dizer, tem problema. A segunda coisa é como falar. Provérbios 17 e 27. Você pode trocar. Como se fala? Como se fala com alguém? Vocês estão comigo aí? Vocês estão em silêncio porque estão compenetrados, prestando atenção, porque vocês estão tensos, ou porque vocês estão ouvindo Deus falar? Você pode ouvir Deus falar e pode dar glória a Deus. Quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Como se fala com os outros? Tem uma regra de ouro na Bíblia, está em Mateus: aquilo que você quer que faça você aos outros. Então, se você quer ser respeitado, respeite o outro. Se você quer ser bem tratado, trate bem os outros. Se você quer que as pessoas sejam mansas contigo, seja mansa com as pessoas. Se você quer que a pessoa seja educada contigo, seja educado você com as pessoas. Porque aquilo que você semeia, você colhe. Aquilo que você planta, você colhe. Quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente, porque ele sabe como falar. Com quem eu estou falando? Quem é a pessoa? Então eu tenho que saber como falar, porque dependendo como você falar com seu chefe, é o último dia que você fala com ele. Pode ser o primeiro e último. Você falou que, nossa, falei tudo o que eu queria. Aí ele fala assim: pode pegar suas coisas e ir embora. Você pega as coisas e vai embora pro olho da rua. Por quê? Ah, eu falei o que quis. Também acabou sendo mandado embora. De repente você fala com o seu pastor: vou falar o que eu quiser com o meu pastor. Pode falar. Que pastor não é patrão, ele não te manda embora. Mas pode ser que Deus interfira e você pague um preço por falar o como você quiser. Eu me lembro aqui, eu vou contar isso. Eu me lembro aqui, eu preciso contar. Geralmente eu não conto testemunho, mas hoje eu vou abrir um precedente aqui e vou contar um testemunho. Um irmão, uma certa feita, me acusou de fazer algo, e era grave. Não vou nem contar o que é. E ele falou assim: o senhor fez. E os irmãos disseram: o pastor não fez isso. Ele fez e fez. Só que ele falou e foi viajar, foi embora. Mas ele não foi apenas viajar, ele mudou de cidade. Ele fez uma acusação contra mim e foi embora. E a acusação era em verdade. Sabe o que aconteceu com ele? Eu não disse nada, ele foi embora. Passou um mês batido. Eu estava orando em casa, ele bateu no meu portão, tocou a campainha. Eu fui atender. Era ele que tinha mudado. Ele falou assim: pastor, o senhor me recebe? Eu falei: claro que sim. Posso entrar? Eu digo: entre. E nós sentamos. E ele começou a falar o seguinte: pastor, eu fui embora, não me despedi do Senhor, mudei de cidade, fui para Sorocaba, fiz uma acusação contra o Senhor que não era verdadeira. Só que desde o dia que eu te acusei até hoje, 30 dias, eu não consegui dormir nem um dia. Perdi o trabalho alguns dias, porque o relógio despertou e eu não acordei. Quando não era para dormir, eu acabei dormindo. E quando eu fui orar, Deus me disse: enquanto você não voltar lá e pedir perdão pela acusação falsa que você fez, você não vai dormir. E aí ele me perguntou a mim: o senhor me perdoa? Eu disse: está perdoado.
Só que ele ficou meio incrédulo, ele não estava dormindo, 30 dias sem dormir. Falou assim: pastor, você me perdoa? Eu falei: perdoo. Ele falou: mas simples assim? Eu falei: é simples, você me pediu perdão, estou te perdoando. Ele falou: mas é verdade? Eu falei: é verdade, está perdoado. Ele falou: pastor, você tem certeza? Eu falei: meu irmão, vai em paz, está perdoado. Você pode perguntar 10 vezes, que 10 vezes está perdoado. Ele foi embora. Aí passou uma semana, ele me ligou: pastor. Eu falei: fala, meu irmão. Pastor, estou dormindo que nem uma rocha. Se a minha esposa não me sacode, eu não acordo. O perdão é libertador. Irmão, você tem que saber como fala, porque às vezes você pode ofender, magoar, você pode até ir embora, dizer: não vai acontecer nada, mas pode ser que Deus te cobre. Então o importante no relacionamento é saber como se fala. Em terceiro lugar, quando se fala. Porque se o negócio está acalorado, se o clima está quente, está todo mundo nervoso, se todo mundo está com os ânimos exacerbados, e se você fala algo mais grave, piora o problema. Tem hora, tem momento que não é hora de falar, é hora de se calar. E a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se faz passar por sábio. Porque tem hora que não é para falar. Provérbios 15, 23 diz assim: que alegria é ter a resposta adequada. Coisa boa é a palavra dita na hora certa. A Bíblia diz mais, tem um provérbio que diz que a palavra dita na sua hora é como maçã de prata em salva de ouro. Aleluia. E para encerrar e não ficar só nisso, eu vou trazer o que o apóstolo Tiago disse em Tiago 1,19. Porque esta frase de Tiago, apóstolo Tiago, que é irmão do Senhor Jesus Cristo, que escreveu a carta de Tiago, ele diz em Tiago 1,19: vocês sabem, meus amados irmãos. Ele está afirmando que vocês sabem. Ele está dizendo: vocês sabem, meus amados irmãos. Põe a mão assim comigo, põe aí. Hoje eu vou dar um de pregador hoje, põe. Estejam prontos para ouvir. Agora põe a mão aqui de baixo. Tardio para falar e tardio para irar-se. Pegou? Eu vou repetir para vocês ficarem cientes, porque agora vocês também sabem. Tiago 1,19: vocês sabem, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir. Isso é, preparados, disponíveis, sempre dispostos a ouvir primeiro. Primeiro ouça, porque tem gente que você está falando alguma coisa, ele está falando por cima de você. Não deixa nem você falar, não deixa nem você aconselhar. Você está falando, não está falando por cima. Tem hora, e nós, por incrível que pareça, recebemos 2 ouvidos. Para quê? Por que será? Porque é para ouvir o dobro do que a gente fala. Irmãos, a ciência diz que as mulheres falam 21 mil palavras por dia. Misericórdia. Misericórdia. Ele diz que os homens falam 7 mil, 3 vezes menos. Só que Deus nos deu 2. Quantos ouvidos? Quantas bocas? Tem algo nisso. Tem um segredo nisso. Se é 2 ouvidos, se é uma boca, é para nós ouvirmos muito e falarmos só quando. Tem hora, escute aqui, olhe bem para mim. Tem hora que nós só vamos falar quando fomos chamados para falar. Tem gente que quer falar até quando não é para falar. Não, eu vou falar. Alguém te chamou para falar? Não, mas eu quero falar. Você foi chamado a conselho? Você é conselheiro, você é líder, você é encarregado, você é chefe, você é presidente. Não, eu vou falar mesmo sem. Ei, espera a sua vez. Espera a sua vez para falar. Porque Paulo e Barnabé discutiram por causa disso aqui, dessas 3 coisas. Porque não sabe o que, não sabe como e não sabe quando. Por isso discutiram. Aí tem que dizer assim: olha, porque Paulo discutiu com Barnabé, aí a obra cresceu. Não, a obra cresceu, desenvolveu, apesar de Paulo ter discutido com Barnabé. Não foi por causa que eles discutiram, foi apesar de terem discutido e brigado, a obra cresceu. Porque você acha que Deus gosta de briga, que Deus aplaude briga? Nunca.
Então, apesar da briga entre Paulo e Barnabé, Deus abençoou a obra. E eu nem sei se na hora que Paulo saiu para um lado e que Barnabé foi para o outro, eu nem sei se eles se perdoaram. Olha, vamos perdoar? Eu acho que se perdoaram, porque foi tão grande a obra de Deus, que eu acho que se perdoaram antes de cada um ir para o canto. Porque não adianta não se perdoar, chegar aqui da glória a Deus, que não vai resolver. Está ouvindo aí? Glória a Deus. Então agora Paulo pega Silas, escolhe Silas como seu discípulo e segue viagem, a segunda viagem. E eles vão descendo na região e chegam e passam por Derbe, chegam em Listra. E em Listra Paulo encontra mais um discípulo chamado Timóteo. E a Bíblia vai dizer no versículo 1 que esse Timóteo era filho de uma judia, mas o pai era grego. E vai também dizer que no versículo de número 2, que Timóteo, ele tinha bom testemunho daqueles que moravam em Listra e em Icônio. E no versículo 3, Paulo vai dizer que Paulo quis levá-lo junto na viagem a Timóteo. E para levar Timóteo, ele teve que circuncidar Timóteo. Irmãos, alguém aqui sabe o que é circuncisão? Quem sabe, levanta a mão. Poucas pessoas sabem o que é circuncisão. Como que eu vou explicar? Que é difícil explicar. Porque a circuncisão, por quê? Vocês vão entender porque é difícil. Sabe a fimose? Sabe o que é a fimose? Sabem o que é a fimose? As mães sabem, porque as mães tiveram os filhos. E os homens também sabem. Sabe o que é a fimose? Não tem ali a pele do prepúcio, do órgão masculino, não tem ali? Então, circuncisão, vai sentindo a dor aí, o homem sabe o que é isso. Circuncisão é cortar aquela pele ali. Só que o judeu fazia isso ao 8º dia de vida. Ou seja, a criança chora, dói, mas a criança não sabe nada. A criança não sabe nem o que está acontecendo. Vai chorar uma semana, 10 dias, mas não sabe. Sabe por quê? Ei, pensa em cortar a pele com uma faca há 2000 anos atrás, sem anestesia. É misericórdia. Só que fazer isso com uma criança de 8 dias, tranquilo. Agora, para um homem, é difícil. Por isso que eu creio que Paulo circuncidou Timóteo e não logo saiu para a viagem. Não ia dar para Timóteo seguir viagem logo. Timóteo deve ter ficado alguns dias, se repouso, até se recuperar, para depois seguir viagem. Imaginou? Corta a pele e viaja. Não dá, não aguenta, né? Então, Paulo, por que tem que circuncidar? Porque todo judeu era circuncidado. Porque isso diferenciava todo homem judeu de todos os homens das outras nações. Todo judeu era circuncidado. E Timóteo não era. Ele era filho de uma judia, mas o pai era grego. Então Paulo fala: olha, é preciso que você seja circuncidado. Por quê? Por causa dos judeus que haviam na região. É o que está no versículo aí. Por quê, irmãos? Para entrar numa sinagoga tem que ser judeu. E segundo, tem que cumprir as leis de Moisés. Mas ele não é cristão, só que ele vai pregar nas sinagogas também. Tem que entrar na sinagoga. E não podia entrar se não tivesse circuncidado. Paulo, para poupar a vida de Timóteo, já diz para ele: circuncida, para evitar problema. Quando você for entrar na sinagoga e for pregar, ninguém vai tapar os ouvidos para te ouvir. Todos vão te ouvir, porque você tem agora, está circuncidado. Isto é um cuidado do apóstolo Paulo com o seu discípulo. E eu pergunto a ti nesta noite, que é líder de célula: você tem cuidado com os seus discípulos? Você previne os seus discípulos? Você toma conta dos seus discípulos? Você orienta os seus discípulos? Você intercede, ajuda os seus discípulos, porque eles precisam. E Paulo tomou conta de Timóteo. E Paulo leva Timóteo. E diz o texto bíblico que eles iam passando em cidades, igrejas e igrejas, levando a definição que os apóstolos tiveram em Jerusalém, em Atos capítulo 15. E levava a decisão nas igrejas, para que todos obedecessem a decisão dos apóstolos e dos presbíteros. E veja, quem quer crescer aqui, levanta a mão.
3 princípios básicos para você crescer diante de Deus. Número 1, tenha fé. Número 2, obedeça. Número 3, tenha comunhão com Deus. Você guardou? Número 1, tenha fé. Número 2, obedeça. Número 3, tenha comunhão com Deus. Então eles passaram transmitindo as ordens dos apóstolos da igreja. E sabe o que aconteceu? Diz o versículo 5, que eles iam passando nas cidades, iam fortalecendo, ou seja, eles iam consolidando as igrejas na fé. E sabe o que acontecia? As igrejas cresciam em número. A cada dia crescia o número de salvos. Sabe por quê, irmãos? Porque havia fé. Havia o que mais? Obediência. Havia o que mais? Comunhão. Sem esses princípios não tem crescimento. Eles ouviram as decisões dos apóstolos, tinham fé, obedeciam e tinham comunhão com Deus. Por isso a igreja crescia cada dia em número. Olha para o teu lado aí, olha para trás, quantas pessoas tem? A igreja cresceu? Diz para mim. A igreja está crescendo? A igreja está crescendo porque tem fé, aleluia. Porque tem que ter obediência e tem que ter comunhão. Pastor, como eu consigo comunhão? Como eu adquiro comunhão com Deus? Oração, jejum, consagração, leitura e prática da palavra. Tá aí o segredo. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Quer que eu repito? Sim. 3 falou sim, eu vou repetir. Eu vou perguntar de novo. Querem que eu repito? Sim. Maravilha. Como que eu vou adquirir comunhão e intimidade com Deus? Número 1, na oração. Não confunda. 2, consagração. 3, jejum. 4, leitura da palavra. E prática da palavra. Aí você adquire o que? Comunhão com Deus. Eu vou perguntar e vou falar de novo. Sem oração dá para ter comunhão com Deus? Não. Sem consagração dá para ter comunhão com Deus? Não. Sem jejum dá para ter comunhão com Deus? Não. E sem leitura da Bíblia? E como tem pessoa que passa uma semana sem ler a Bíblia? E quem não lê tem condições de praticar? Eu preciso ler? Sim ou não? Sim ou não? Para poder praticar, sim ou não? Sim. Então se eu leio, eu consigo praticar. Você pode ler ao levantar de manhã, você pode ler de madrugada, você pode ler durante a hora do almoço, pode ler à noite, escolhe teu horário. Mas tu tem que ter contato com a palavra, porque aqui ela vai te levar instrução, vida, saúde, luz e paz para a tua vida. E tudo mais, vai te alimentar, vai te estruturar através da palavra. E eles iam levando o evangelho. As igrejas, as cidades iam crescendo o número de salvos. Ia crescendo a igreja, como está crescendo essa, e outras também estão crescendo, e muito. Por quê? Por quê? Porque tem fé, aleluia. Porque tem o quê? Obediência. E porque tem o quê? Comunhão, aleluia. Sem isso a igreja não cresce. De repente eles foram viajando, foram descendo, contornaram a Mísia, foram chegando perto da Ásia. E de repente eles param perto da Ásia, passaram pela Frígia, Galácia. Quando chega na Ásia, Paulo diz: vamos entrar na Ásia para pregar o evangelho. E o Espírito de Deus diz: não, os impediu de pregar o evangelho. Então eles passam em volta da Ásia, vão descendo, chega a Mísia, e ali na divisa com a Bitínia, vamos pregar na Bitínia. E o Espírito de Cristo, versículo 7 diz: não, os impediu de pregar na Bitínia. E aí eles vão descendo, e vão descendo, e chegam a Troade. Em Troade, já é noite, e de repente, Paulo tem uma visão. E na visão que Paulo tem, ele vê um homem de pé. E esse homem estava na Macedônia e disse a Paulo: vem, passe a Macedônia e ajude-nos. Uma visão. E então diz o texto, e Lucas agora entra também como discípulo. Pastor, como o senhor sabe que Lucas também entra como discípulo? Quem escreveu Atos dos Apóstolos? E ele diz assim: então entendemos, ao plural, e partimos
para a Macedônia. Lucas agora está no meio. Antes ele estava escrevendo Atos dos Apóstolos, de ouvir falar. Agora Lucas entrou no meio da viagem missionária e vai com Paulo, Silas e Timóteo. Agora Lucas também está no meio disso. E nós, quando ouvimos Paulo falar sobre a visão, entendemos, concluímos que era Deus nos dando direção para ir para a Macedônia. Escute bem o que eu vou dizer nesta noite. Abre bem o teu ouvido para o que eu vou falar. Não podemos de forma nenhuma negligenciar o agir invisível de Deus. Escutou aí? Não podemos de maneira nenhuma ignorar o agir invisível de Deus. Não podemos de maneira nenhuma desconsiderar o agir invisível de Deus. Não devemos de maneira nenhuma limitar o agir invisível de Deus. E qual é esse agir invisível? Quando Deus mostra uma visão, Deus está ali? Não. Aquela visão é real? Não, é uma visão. É Deus agindo de maneira invisível. Ele mostra uma visão que é um direcionamento para Paulo e os seus discípulos. É o agir invisível de Deus. E eu vou dizer mais: Deus só opera assim? Não. Deus opera também através de sonhos, através de revelação, através de profecia. Quem aqui já não ouviu Deus falar contigo em profecia? Quem aqui já ouviu Deus falar contigo em profecia? Levanta a mão. Deus já falou contigo? Já falou comigo? Deus já te mostrou um sonho e o sonho aconteceu? É o agir invisível de Deus. Agora, como nós podemos ignorar isso? Mas sabe o que acontece? Às vezes você vê a visão, você ouve a profecia, você tem o sonho e você quer teimar com Deus. Você quer discutir com Deus, quer contender com Deus, quer saber mais que Deus. Ei, xarabaia, sou, calabachandarai. Deus diz assim nesta noite: quem está no controle sou eu. Ei, quem está no comando sou eu. Quem dirige sou eu. Quem manda sou eu. Quem dá direção sou eu. Quem dá o caminho sou eu. Quem dá a norma sou eu. Quem mostra o caminho sou eu. Ei, xarabacantarabia. Oh, aleluia. E aí eles entenderam que era uma visão da parte de Deus e partiram para a Macedônia. E a pergunta que eu faço é a seguinte: seria errado pregar a palavra na Ásia? Seria errado pregar a palavra em Bitínia? Não. Não, se o Espírito tivesse autorizado. Porque como ele não autorizou, e Paulo e os seus discípulos fossem pregar na Ásia ou na Bitínia, poderia acontecer qualquer coisa, desde morte, desde prisões, ou até mesmo nada disso. Entrar na Ásia, pregar, e o que acontecer? Nada. Entrar na Bitínia e pregar, e o que aconteceria? Nada. Porque o sucesso, o êxito da pregação, ele só vem, aleluia, quando você está debaixo da obediência a Deus, aleluia. É debaixo da obediência que Deus opera. Porque se você desobedecer, Deus fala: eu não vou agir. Cruza os braços e fala: por quê? Porque eu não mandei, não autorizei, não dei direção, não mandei que fosse, não mostrei caminho. E aquilo que Deus não manda, eu não faço. E se Deus não me dá direção, eu não vou. E se Deus não mandar eu entrar, eu não entro. E se Deus mandar eu ir, eu vou. Eu tenho que estar com o ouvido afinado, aleluia. E tenho que estar pronto para ver, presenciar e me dirigir no agir invisível de Deus. Porque parece que hoje em dia Deus fala só na palavra. Ele fala na palavra, fala primariamente na palavra, fala muito mais na palavra, mas Ele ainda tem visão, aleluia. Ele ainda mostra em sonhos, Ele ainda mostra e ainda fala em profecia, aleluia. E você não pode limitar Deus. Mas Deus não fala comigo assim. Deus fala comigo e com você como Ele quer. Afinal Ele é Deus, Ele é Criador de todas as coisas. É Ele que está no controle. Ele manda porque Ele é Senhor, e eu obedeço porque eu sou servo, aleluia. Ele dá direção e eu obedeço. Então seria errado pregar? Seria, porque o Espírito não autorizou, não mandou, não orientou. E aquilo que o Espírito não orienta, não manda, não diz, eu não vou fazer. Eu tenho que estar disposto e com os ouvidos afinados.
Eu tenho que ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. E para entender que uma visão é Deus me dando direção do que fazer, do que tomar, para onde ir, onde não entrar e aonde ir. Eu tenho que ter a ciência que Deus me dirige, me governa, me guia. E eu não posso tomar decisão sozinho. Não posso ser precipitado. E eu tenho que ter na minha cabeça, na minha consciência, que eu posso ser guiado pelo agir invisível de Deus. Não limite Deus. Deus não trabalha na tua caixa. Deus não trabalha no seu formato. Deus não trabalha no seu quadrado. Deus trabalha da maneira, do jeito que Ele quer. Aleluia. Não impeça o agir de Deus e ouça. Será que você está afinado? Será que está em sintonia e em sincronia com o Espírito Santo? Será que você está com os ouvidos bem ajustados, bem abertos, sensíveis para ouvir a voz de Deus? Ou será que Deus fala e você não entende o que Deus está falando? Será que os teus ouvidos estão em sintonia com aquilo que Deus está falando? Ou você não escuta mais Deus falar de forma nenhuma? E quando Deus se revela, você fala, não é Deus, porque você quer que Deus faça de uma forma. Ei, o teu querer não vale diante de Deus. O próprio Jesus disse, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Se Deus quiser te mostrar a direção num sonho, Ele mostra. Qual o problema? Numa revelação Ele mostra, numa visão Ele mostra. E se Ele quiser te levar para a palavra e dizer, olha, vá para a palavra, que na palavra eu vou te mostrar o que eu quero que você faça. Então vá para a palavra. E eles ouviram a voz de Deus e saíram dali de Troade. Foram para Samotrácia. Da Samotrácia no dia seguinte para Neápolis. E Neápolis eles chegaram em Filipos. O texto vai dizer que Filipos é a primeira cidade da Macedônia. Grave bem o nome, Filipos, a primeira cidade da Macedônia. Aonde Paulo tinha que estar? Aonde Paulo tinha que estar? Na Macedônia. Vou repetir, aonde Paulo tinha que estar? Aonde Paulo tinha que estar? Filipos é a primeira cidade da... Aonde Paulo tinha que estar? Nesse lugar. Ele poderia querer estar em qualquer lugar do mundo, mas Paulo tinha que estar na onde? Nesse lugar. Qual o dia? Nesse dia. Em qual momento? Nesse momento. Por quê? É ordem de Deus. Quando ele chega a Filipos, eles vão procurando um lugar para orar. Porque crente precisa do quê? De fé. O que mais? Obediência. O que mais? Comunhão. Como que eu consigo comunhão? É na oração. Chegando em Filipos, o que eles vão fazer? A primeira coisa que eles fazem, oração, o lugar da oração. A primeira coisa que nós temos que fazer é o levantar. O que é? A primeira coisa que nós fazemos é orar. São duas perguntas diferentes. Estão pegando aí? Primeira pergunta, o que nós deveríamos fazer ao acordar? O que nós fazemos quando oramos? Viu a diferença? E muitas vezes não precisa nem dobrar os joelhos para orar. Às vezes você senta na cama e fala com Deus, aqui começa um dia, e eu não sei como vai terminar, mas o Senhor sabe. Guarde meu dia, abençoe o meu dia, vá comigo no meu dia, toma conta do meu dia, dá-me direção, fala comigo o que eu tenho que fazer, me abençoa, guarda os meus filhos, guarda a minha casa, guarda a minha liderança, guarda os meus irmãos em Cristo. É isso. Não uma oração de 1 hora, pode ser 5 minutos, pode ser 15, pode ser o que for, mas ao levantar nós devemos orar. Por quê? A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o lugar da oração. E aí eles caminharam, encontraram algumas mulheres reunidas. Olha Deus agindo. Encontraram o quê? Encontraram o quê? Se vocês não for comigo, eles vão pregar até 9 horas da noite, 9h30. Então, o que eles encontraram? Conversando ali. Aí eles sentaram para quê? Para conversar com as mulheres. Para conversar. A conversa do cristão assim, ele começa conversando, é o tempo, olha o dia. Aí a pessoa fala assim, nossa, hoje eu não estou bem. E palavra, já entra logo.
Você não está bem? Eu tenho uma solução para a tua vida, é Jesus. Já começa assim, já muda o assunto, já vai virando para Jesus. Ele começa com o tempo, fala da roupa no varal, fala do fogão, da comida que queimou. Daqui a pouco ele está falando de Jesus, porque o cristão faz assim, vai e chega na conversa. Chegaram conversando com as mulheres, conversou com as mulheres, daqui a pouco Jesus, aí entra com Jesus. E tem uma mulher ali chamada Lídia. E olha o que Deus faz quando Deus quer. Eu vou repetir, olha o que Deus faz quando Ele quer. Repita aí, olha o que Deus faz quando Ele quer. Vixe, misericórdia. Vamos de novo. No 3, 1, 2, 3. Olha o que Deus faz quando Ele quer. Maravilha, hein? Agora saiu. Ele entrou no coração de Lídia. O que ele fez? Já era para estar glorificando, pulando, já era para estar rodando num pé só, falando em língua estranha, dando cambalhota no poder. Por que ele falou? Ele entrou no coração de Lídia. E Lídia passou a ouvir a mensagem do apóstolo Paulo. Eita, aquilo mudou a vida dela. Ela falou: eu quero esse Deus, aleluia. Ela falou: eu quero Jesus. E não só isso, quando nós temos uma coisa boa, o que a gente faz? Quer que a nossa família inteira participe disso? Ou não? Ou será que não? Se você falar assim, ó, ganhei um prêmio num lugar, e lá está dando prêmio, você não vai falar para sua família? Claro que vai falar. Ó, ganhei um prêmio, e aonde fui, está dando mais. Vai você que é meu familiar para receber lá. Ela aceitou Jesus. Falou assim: olha, agora eu vou falar para os meus. Chegou para a família inteira, a família dela toda aceitou Jesus. E o que Paulo fez? Já batizou todos eles nas águas. Já desceu todo mundo nas águas, batizou todo mundo. E ela disse assim para eles: olha, se vocês me consideram uma crente no Senhor, disse para Paulo, para Timóteo, para Silas e para Lucas, fiquem na minha casa, se vocês consideram que eu sou crente. Lá está meu marido e os meus filhos lá. Aí Paulo, Silas, Barnabé e Lucas ficam na casa de Lídia. Já tem onde se abrigar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque está no lugar certo. Sabe por quê? Porque está na Macedônia. Sabe por quê? Porque está obedecendo. Sabe por quê? Porque Deus quer que esteja ali, naquele lugar, naquela hora e naquele dia. Aí Deus providencia tudo. Ficaram na casa de Lídia. Por quê? Deus vai agindo conforme a tua obediência. Vão para a casa de Lídia. Todo mundo se converte, há uma alegria. E de repente eles saem e vão procurar outro lugar para orar. O que eles fazem? Meu Deus. O que eles fazem? Para procurar o quê? Indo no caminho para orar, eles encontram uma moça, uma jovem, que tinha o espírito maligno da adivinhação. E essa moça dava muito lucro aos seus senhores ou aos seus donos, porque ver o futuro é uma coisa interessante, não é? Quem é que não gostaria de saber o futuro? Tanto é que tem aí os esotéricos, não tem? Que lê mão, que vê futuro, que joga não sei o quê, e está assim de gente querendo saber o futuro. Rico, paga uma fortuna, senta diante da bola de cristal da mulher para ela ver, como se ela pudesse ver. O diabo até sabe algumas coisas, porque quem usava aquela mulher era o diabo, era um demônio, que fazia com que ela adivinhasse as coisas que as pessoas já tinham falado. Guarde bem isso. E aí, essa mulher adivinhava, e dava muito lucro para esses donos dela, para os senhores dela. Eles estavam riquíssimos às custas da mulher que era escrava. Deixa eu dizer uma coisa para ti: a mulher não tinha um centavo no bolso. A mulher não ganhava nada, ela era escrava. Quem ganhava eram os donos da mulher. Ela era escrava dos donos e de Satanás. Está me ouvindo aí? Pastor é forte, mas tem como falar o contrário? Tem como eu modificar aqui? Tem como eu ser bonitinho, educadinho aqui? Tem como? Dá para eu fazer um floreado aqui, enfeitar o pavão? Não, ela era escrava do demônio e dos donos dela. Ganhava dinheiro para eles, porque adivinhava algumas coisas. E ela ficou atrás de Paulo e de Silas e de Barnabé e de Lucas muitos dias, diz Lucas escrevendo Atos, muitos dias. E ela ficava gritando atrás deles, dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo, que estão pregando a vocês o caminho da salvação.
e gritando, e gritando. Só que uma vez eu preguei sobre isso, e eu não tinha conhecimento. Eu preguei como Paulo foi bom, porque Paulo não ficou cheio de, se receber esse elogio. Não é elogio, irmão. No original ela não estava elogiando, ela estava gritando e zombando atrás dele. Zombando atrás. Esses são os filhos do Deus Altíssimo, que anunciam para vocês o caminho da salvação. Muitos dias gritando atrás deles. Eu não sei como estava Barnabé. Se Barnabé fosse igual o Du, ele já tinha me cutucado: pastor, repreende logo essa mulher. Será que não, Du? Vai logo, fala logo para ela, expulsa logo esse demônio. Se fosse o Léo, falava: pastor, já devia ter expulsado já há uma semana atrás. Se fosse outro, falava assim: ah, pastor, você não expulsou ainda? Porque cada um tem um temperamento. Eu não sei o que acontecia. É o Nê, esse é o Nê? O Nê falava: pastor, expulsa quando o senhor quiser. Não deixa ela gritando aí atrás aí. Ela está atrapalhando, mas deixa aí. Não fala nada não. E aí, Paulo aguentou muitos dias. Sim ou não? Sim. Paulo aguentou quantos dias? Sim. Quantos dias? Muitos dias. Ao ponto de Lucas, o escritor, escrever assim: quando Paulo virou para ela e disse: em nome de Jesus Cristo, sai dela. Na mesma hora ela ficou liberta para a honra e glória de Jesus. Olha o que Lucas escreve: finalmente Paulo expulsou o demônio. Lucas não estava aguentando mais. Lucas falou: finalmente ele tomou a decisão de expulsar. Ei, olha aqui para o meu bigode, olha aqui para o meu cavanhaque, e agora é a hora para a minha barba agora, que está recente. Olhou? Aleluia. Irmãos, tem hora que você pensa uma coisa, o discípulo pensa uma coisa, os discípulos pensam uma coisa, mas quem está na frente às vezes pensa outra. Vocês vão entender por quê. Pastor, mas se eu sou o Senhor, por isso você não é. Sorte sua que você não é, viu? Sorte sua que não é. Quer pegar o meu lugar? Aí o que diz? O que diz o texto? Que finalmente ele expulsa, a mulher liberta. Olha o que vai acontecer agora. Olha o que vai acontecer agora. E preste bem atenção no que vai acontecer. Os donos da escrava agarraram quem? Paulo e quem? Paulo e quem? Eu pergunto: cadê Barnabé e Lucas? E diz que a multidão aprovava, estava junto, estava contra Paulo e Silas. A multidão inteira contra Paulo e Silas. Mas cadê Barnabé e Lucas? A Bíblia diz que não vem prova sobre a minha e a tua vida senão humana. Sabe o que é isso? Não vem prova sobre mim e sobre você que você não possa suportar, que você não possa aguentar. Não vem. Quando você fala assim: ó Deus, não aguento mais, ele está falando: ih, ainda aguenta. Não vou nem me apavorar, porque está aguentando. Porque a hora que não aguentar, vai chorar, vai espernear, vai plantar bananeiro. Que enquanto falar que não está aguentando, ainda aguenta mais um pouco. Então vai aí um conselho meu para a tua vida. Olha o mistério aí de quem já viveu 30 anos no Evangelho. Nunca diga na prova: não aguento mais. Fique calado. Cala-te, ó Israel. Fecha a boquinha. Por quê? Porque pode ser que ele abrevie. Você fala assim: não aguento mais. Ele fala: agora eu vou deixar mais um pouco, para ver até onde ele aguenta. Por quê? Quem sabe que aguenta ou não é ele. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe quem é você. Ele sabe do que você é feito. Ele sabe se você é Nutella ou se você é raiz. E você é o quê? Nutella ou raiz? Então ele sabe que você aguenta. Então não reclame não. Aí o que acontece? Na hora do vamos ver, quem é preso? Paulo e Silas. Os donos da moça agarraram Paulo e Silas, levaram para a praça da cidade. Para onde? Diante dos magistrados. O povo todo contra Paulo e Silas. Porque assim, quando você prega o evangelho, o mundo inteiro está contra. Quando nós começamos a Casa de Paz, ou antes de começar, o que eu disse? Prepare-se. Porque quando você começar a abrir a primeira Casa de Paz, o inimigo se levanta para o contra-ataque.
Sabe por quê? Quando você vai começar a evangelizar lá a vida de uma família, de uma pessoa, você está atacando o lugar aonde ele dominava. Sabe o que ele vai fazer? Vai contra-atacar na tua vida. Então prepara, esteja preparado. Ou será que não é assim? Será que eu estou inventando? Quem aqui abriu casa de paz? Quem aqui não teve nenhum contra-ataque? Levanta a mão. Ele contra-ataca. O que Paulo e Silas, Barnabé, Timóteo e Lucas estavam fazendo o quê? Pregando o evangelho. É uma coisa boa ou não? Certo ou não? Bíblico ou não? Isso não significa que não vai ter luta, que o inimigo não vai contra-atacar, não vai se levantar. Eles estavam pregando o evangelho. O que aconteceu? Agarraram a Paulo e Silas, levaram para a praça. Escute bem isso. E na praça, diante dos magistrados, diante dos juízes, o povo contra Paulo e Silas, os juízes dizem: tirem as roupas de Paulo e Silas e os açoitem com vara. Quem aqui já apanhou de vara? Levanta a mão. Eu, infelizmente, do meu papai, ele vai até ver esse vídeo, eu acho. Do meu papai eu apanhei de serrote, de grifo, colher de pedreiro, prancha de facão, porque ele não tinha paciência para me ensinar. Cabo de torquês, martelo. Eu sou ferramenteiro, experimentei todas as ferramentas. Quando não aprendia, ele me batia com a ferramenta para eu aprender. Então vara, eu apanhei também, mas vara era pouco. Agora, eles foram açoitados com vara. A Bíblia diz no texto que eles foram severamente açoitados. Sim ou não? Duramente açoitados. Sim ou não? Sim. Na lei dos judeus, podiam se dar 39 chibatadas, ou chicotadas, ou varadas, porque ia até 40. Só até 40. Então, o que fazia o judeu? Dava 39, por quê? Porque ele dava direito de dar mais uma vez de 39. Depois dava mais 30, dava para dar mais outra vez de 39. Só que nós não estamos em Israel e nem em Jerusalém, e nem eram os judeus que estavam batendo. Pastor, isso é bom? Não, isso é pior. Porque era um distrito de Roma. E aqui vai uma informação para vocês que não está aqui, mas está na pesquisa. Os romanos tinham o costume de bater, escute bem, até dilacerar tudo que estava para ser dilacerado. Arrancava as vestes, que é para gravar e para ficar e para machucar de verdade. Então as varadas que eles estavam recebendo era para machucar propositalmente. E tinha algumas pessoas que eram açoitados até a morte, com varas ou chicotes com ponta de aço, até morrer. Eles ficaram na praça, foram açoitados, severamente açoitados. Aí os magistrados deram a ordem para o carcereiro, e disseram ao carcereiro: tome cuidado com esses dois presos, vigie de perto, tome conta. Sabe por quê? Porque em Atos 12, prenderam Pedro no cárcere interior, acorrentaram Pedro. O anjo entrou dentro da cadeia, abriu as portas e Pedro saiu pela porta da frente. Aleluia, glória a Deus. Aí o magistrado diz: olha, presta atenção, esses dois homens aí não é brincadeira não, prende eles. O carcereiro falou: ótimo. Chegando no cárcere, ele falou: vou colocar os dois no cárcere interior, lá dentro e no fundo. Eu vou repetir: lá dentro e no fundo. Só isso, pastor? Não, vou acorrentar os pés. Já viu prisão de segurança máxima? Já viu falar? Pois é, foi para onde Paulo e Silas foram, depois de ser duramente açoitados, com as costas ensanguentadas, dilaceradas pela surra. Eu hoje, meditando com isso, eu não consegui controlar as minhas lágrimas. Com as costas feridas pelas varas. Eles chegam no cárcere e começam a louvar e orar a Deus. O
O meu comum seria reclamar, me queixar, praguejar, amaldiçoar, maldizer. Não é verdade? Eu estou pregando o evangelho, estou falando a verdade. Fui acusado injustamente de perturbar a cidade, fui açoitado nu em praça pública. Olha a vergonha e a humilhação. Você está entendendo aí ou não? Você consegue entender isso ou não? Consegue? Quem consegue menear a cabeça, por favor? Você consegue entender? Você ser espancado nu numa praça pública diante de muitas pessoas, e depois jogado numa prisão lá dentro, depois de ser duramente açoitado por varas. Você consegue entender isso? E ao invés de reclamar, murmurar, você ficar orando e louvando a Deus, orando e louvando. E a Bíblia diz que todos os presos ouviam Paulo e Silas orar e louvar a Deus, orar e louvar a Deus. Oh, aleluia. Tu sabe o que é isso? O testemunho de Paulo e Silas ganhou a todos. Oh, irmão, injustiça, dor, sofrimento, as costas dilaceradas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O normal era murmurar, era reclamar. Eles estavam louvando e orando. Será que tu teria essa disposição? Ei, eu pergunto nessa noite, será que tu teria essa coragem, essa disposição de orar e louvar a Deus? As costas ensanguentadas, a humilhação pública, a injustiça de mentir contra ti, você ser envergonhado, jogado numa prisão sem saber se vai sair, as dores que eles estavam passando. Eu comecei a olhar sobre isso, a tentar entrar. Eu comecei a sentir a presença de Deus onde eu estava. Oh, porque isso, só faz isso quem tem Deus na vida. Só faz isso quem tem comunhão com o Espírito Santo, quem acredita nele. Porque na cabeça de Paulo é o seguinte: eu tenho fé, porque se isso aqui não for para a minha morte, vai ser para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Ah, você não entendeu? Se isso aqui não for para eu morrer aqui dentro, pelo menos eu vou morrer. Então eu vou poder falar assim: eu preguei o evangelho para Lídia e para a família de Lídia. Aleluia. Se for para morrer, eu morro. Senão eu vou sair, porque eu tenho fé em Jesus. E eu estou fazendo o quê? Obedecendo. Ele mandou eu vim para Macedônia, eu estou na onde Ele me mandou. Então se não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu vou repetir: se não é para a morte, é para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. E ele fica ali louvando e orando e orando, e eles revezavam, Paulo e Silas orando, e toda a cadeia ouvindo. Escute isso, todos os prisioneiros ouvindo, e de repente, oh, aleluia, de repente, oh, aleluia, de repente, acontece um terremoto, aleluia, acontece um terremoto, abala a estrutura do cárcere, aleluia, as portas se abrem do cárcere, as correntes se quebram, porque aonde Deus está, a libertação, aleluia. E Deus falou: estou libertando agora, porque aonde eu estou, aonde eu entro, eu chego com a libertação, aleluia. Aonde eu vou, eu chego com a libertação. Se Jesus pisar nesta noite, neste lugar, a libertação vai acontecer, aleluia. Oh, glória a Deus. E ele chega. Oh, foi tão forte,
O terremoto que abriu, abalou a estrutura, os alicerces da cadeia, as portas se abriram, as correntes partiram. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! É o sobrenatural, é ou não é? Não é o sobrenatural? Diga aí, é ou não é o sobrenatural? Diga aí, ajuda aí, é ou não é o sobrenatural? Pastor, eu quero viver o sobrenatural, tu quer? Tu quer viver o sobrenatural? Quem quer viver o sobrenatural? Levanta a mão aí. Oh, maravilha. Só que para viver o sobrenatural, para ver a cadeia ser abalada, as portas abrirem, as correntes se partirem, tem um segredo. Mas espera um pouquinho, que eu vou contar daqui a pouco. Quando o carcereiro vê as portas abertas, diz o texto, que ele vê que todas as celas se abriram, ele puxa a espada da bainha, aponta para si, e Paulo grita lá de dentro do cárcere: ei, não faças isso a ti mesmo, aleluia, estamos todos aqui. Oh, glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Eu vou te falar agora o que aconteceu. Sabe por quê? Quem era cristão ali? Paulo e o restante da cadeia? Eram bandidos, ladrões, assassinos, criminosos. Mas aí eu te pergunto: alguém fugiu? Mas eu te pergunto de novo: será que quando um preso vê a porta aberta, ele fala: não, porta abriu, está aberta a porta, será que eu saio? Pensa na cabeça de um preso. Se você fosse assassino, pensa pra você ver um ladrão, você fala assim: a porta se abriu. Irmão, quem ladrão, bandido, assassino, vê a porta aberta, ele some, nunca mais ele volta. Mas alguém fugiu? Alguém fugiu? E por quê? Porque tinha dois cristãos lá dentro. Não, você não entendeu. Porque tinha dois cristãos. Ai, não, glória a Deus. Tinha dois cristãos lá dentro que faziam o quê? Tem gente que pensa, Lé, que pregar é só pregar falando, não é? Não, eu só prego se eu falar. Agora Paulo e Silas pregaram cantando e orando, orando e cantando, cantando e orando, orando e cantando. A pregação deles foi essa, porque quando eles viram: olha, esses homens estão dilacerados, estão que é sangue puro, e estão cantando e orando, eles são diferentes. Não, você não entendeu. Eles são diferentes, aleluia. Não, esses homens são não, vocês não me entenderam. Esses homens são diferentes. Então glória a Deus aí, porque você é cristão e você também é diferente, e você também faz a diferença, aleluia. Paulo e Silas dentro do cárcere, ninguém saiu. O carcereiro pede a luz: me dá a luz, e entra correndo na cela de Paulo e Silas. Oh glória, se ajoelha, ei, aleluia. Oh, se prostra diante de Paulo e Silas, chama eles para fora e fala assim para eles: ei, o que eu faço para ser salvo? Aleluia. Oh senhores, o que eu faço para ser salvo? Sabe por quê, irmão? Sabe qual que é a pergunta dele, Robin? Era assim: o que eu faço para ser igual a vocês dois? O que eu faço para ter o que vocês têm? Aleluia. O que eu faço para carregar o que vocês carregam? O que eu faço para ser diferente como vocês são? Aleluia. Porque ele pensou: olha, quando eu puxei a minha espada, eu pensei, todo mundo fugiu. E sabe o que acontecia quando um carcereiro perdia um preso? Sabe? Ele era morto. Agora, se toda a cadeia fugisse, se é que eu posso dizer, ele seria morto. Muitas vezes morto. Mas ninguém fugiu. Ei, escute aqui: cristão que é cristão tem caráter. A porta pode estar aberta, ele não sai. Dinheiro pode estar na frente dele, ele não pega, não é dele. A vaga pode estar vazia, mas se é deficiente, ele não para. O sinal pode estar vermelho, pode estar todo mundo passando, mas como dizia meu pai: você é todo mundo? Todo mundo passou. Então eu vou passar também. Uma vez eu peguei uma bolinha de tênis que nós jogava taco. Achei num terreno baldio da minha rua lá. Quando minha rua, lá em São Paulo, quando eu morava lá na zona sul de São Paulo.
Peguei essa bolinha e levei para casa. Minha mãe falou assim: de quem é essa bolinha aí? Eu falei: de ninguém, eu achei. Ela falou assim: essa bola tem um dono, vai e devolve pro dono. Eu falei: mas não roubei. Ela falou assim: não quero saber, vai e devolve pro dono. Aí eu fui, peguei a bolinha, coloquei lá no terreno baldio e voltei reclamando. Falei: mas não tinha dono. Ela falou assim: mas também não é sua, então não pega. Minha mãe era crente. Aleluia. Crente não se aposta das coisas dos outros. Crente dá testemunho, pode ser o que for. Crente não olha a mulher do outro. Crente não se insinua para a mulher do outro. Mulher crente não se insinua para o homem do outro. Dá uma glória a Deus aí. Crente não xinga o outro, não maltrata o outro, não humilha, porque ele é crente, ele é cristão. A pessoa fala: que testemunho é esse? É porque ele é cristão. Porque quando o carcereiro pensou, as portas estão abertas, ele estava dormindo. Quando ele acorda, as portas estão abertas. Ele perguntou: todo mundo fugiu. Estava todo mundo lá dentro, por causa da conduta, do comportamento, do testemunho de dois homens chamados Paulo e Silas. Ficaram lá dentro, como eu e você ficaria também lá dentro, sem fugir. Por quê? Caráter cristão. Deus não deixa a gente fazer errado. Você pode pensar, você fala: não vou fazer porque está errado, e você não faz. Por quê? Porque Deus não aprova, porque não é correto. E todos ficaram. O carcereiro fala: o que eu faço para ser salvo? A resposta dos dois é simples. Às vezes nós queremos pregar e dificultar, hein, Emerson? Né? Às vezes nós queremos florear, queremos trazer uma mensagem, sabe, estrambólica, estapafúrdia, que nem um pavão. Mas Deus quer que a gente seja simples como a pomba. Aleluia. Olha a resposta dos dois: você quer ser salvo? O que eu faço? Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Ei, dá uma glória a Deus. É tu e a tua casa. Diga aí: tu e a tua casa. Diga aí: tu e a tua casa. Diga aí: tu e a tua casa. Ei, Deus tem a salvação individual, mas o projeto de Deus é para a família. Estou pegando a frase aqui do meu filho Emerson, que falou assim, eu falei na quarta, porque eu ia falar a mesma coisa no domingo, está até no meu esboço. Aí ele falou assim: dá o crédito para mim no domingo, fala que eu falei primeiro. Então estou falando, ele falou primeiro. Ele disse primeiro: a salvação é individual, maravilha, mas o projeto é para a família. Eu vou repetir, porque você deu glória a Deus baixo. Eu vou repetir agora com força, e você solta glória a Deus do fundo da alma aí. Dá para soltar? A alma tem fundo? Então solta. A salvação é individual, mas o projeto de Deus é para a família. Aleluia, é para toda a casa. Ei, a tua casa serve a Deus? Quem tem a casa servindo a Deus, levanta a mão, a sua casa aí, levanta a mão. Quem ainda não tem a casa servindo a Deus, vou te falar uma coisa para ti. Deus, o projeto dele é salvar a tua casa, a tua família. Ele vai fazer, que o projeto de Deus é esse, é para salvar a casa toda, a família toda. Você entendeu aí? É para a família, o projeto de Deus é para a família. Sabe por quê? A família é a estrutura do homem, a família é a estrutura da mulher, a família é a célula máter da sociedade, a família é o ancoradouro, é o porto seguro. A família é o lugar onde o homem sente conforto. Sabe por quê? Aqui na igreja é o lugar onde se reúnem as famílias. Na igreja é o lugar onde se reúnem as Na igreja é o lugar onde se reúnem as para formar uma única família, a família de Deus. Você pode dizer amém aí? Você pode dar glória a Deus aí? O projeto de Deus é para família. O evangelho é pregado nas casas. Amém? Fique de pé. Quando os músicos veio, eu não ia nem terminar, mas eu não ia terminar, eu ia pregar mais. Mas aí, quando eles vieram para cá, eu olhei para lá, e sabe aquele toque? Ó, pastor, já é 8:07. E foi o Ney que puxou. O dia que ele for pregar, eu vou levantar também. E aí, vamos juntos para dizer assim: chegou, parou. Entendeu?
É porque Ele só faz a minha vez só. O projeto de Deus é para a sua família, amém? A família do carcereiro foi salva, amém? E diz a palavra, deixa eu terminar agora, você em pé. E diz a palavra que todos eles ouviram a pregação da palavra. Dá uma glória a Deus agora aí. Você quis parar, dá uma glória a Deus aí. Eles foram salvos pela pregação da palavra, porque foi pregado a palavra. Está aí no versículo 32, foi pregado a palavra, e todos se alegraram por ouvir a pregação da palavra e por aceitarem a Deus. Irmão, você pode contar a maior história do mundo, você pode contar o maior testemunho de todos os tempos. Sabe o que vai acontecer? Se Deus agir, tem conversão. Mas quando se prega a palavra, aí tem conversão. Por quê? Porque a palavra é poderosa. A palavra é como uma espada de dois gumes. Hebreus 4:12. A palavra é viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, é para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A palavra é o martelo que esmiuça a penha, é a palavra. A palavra é alimento, a palavra é fonte de vida. Pelo poder da palavra é que as pessoas são livres. Olha o que diz João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É pela palavra. João, aplauda Jesus aí, dá uma glória a Deus aí. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. A palavra de Deus é a verdade. Quando ela é pregada, as pessoas são mudadas. Diga aí, as pessoas são mudadas. As pessoas são transformadas. As pessoas são aperfeiçoadas. As pessoas mudam de vida. Diga aí, as pessoas mudam de vida. Deus trabalha na vida das pessoas. Diga aí, Deus trabalha na vida das pessoas. Ele converte o ladrão e faz um pregador da palavra. Ele converte o assassino e faz um evangelista. Ele converte o drogado e faz um missionário. É pelo poder da palavra. Diga, pelo poder da palavra. Diga, diga, pelo poder da palavra. Diga, é pelo agir da palavra. Agora, eu não poderia ir embora sem falar o que Deus me deu. Sabe o que aconteceu? O sobrenatural da cadeia abrir. Sabe o que aconteceu? O sobrenatural, porque é sobrenatural, não é? Algo que não é natural é sobrenatural. Sabe o que aconteceu? O sobrenatural. Eu perguntei, quem quer viver o sobrenatural? Aí vocês levantaram a mão. Levantaram ou não levantaram? Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Agora baixe sua mão. Para viver o sobrenatural, para ver a cadeia ser aberta, vir um terremoto, abalar o alicerce, quebrar as correntes, tem que viver a experiência do sobrenatural na obediência. Dá uma glória a Deus aí. Você quer viver o sobrenatural? Quer ver milagres acontecer? Quer ver o terremoto abrir cadeias? Quer ver corrente se partir? Tem que ter a experiência sobrenatural da obediência. É só isso? Não. Tu tem que ter a experiência do sobrenatural da oração. Aleluia. Tu quer experimentar o sobrenatural? Tem que experimentar o sobrenatural do jejum. Ou você acha que o sobrenatural cai do céu? Experimente o sobrenatural, mas tem que descer para obedecer, para ter a experiência sobrenatural da obediência. Porque se Paulo não obedecesse, ninguém seria salvo, nem a família de Lídia, nem a família do carcereiro. E mais, escute aqui,
17:4. Sabe o que diz Atos 17:4? Que muitos gregos creram e muitas mulheres creram. Sabe onde Paulo estava? Em Tessalônica. Sabe onde fica Tessalônica? Na Macedônia. Muitas pessoas creram porque Paulo teve a experiência do sobrenatural na obediência, a experiência do sobrenatural da oração e a experiência do sobrenatural da fé. Fé. O que é fé? É a certeza das coisas que eu espero, e é a prova das coisas que eu não vejo ainda, mas estou vendo pela fé. Fé é a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu ainda não vejo, mas sei que é minha. Vamos louvar a Deus. Vamos lá. Junto ao poço estava eu, como um homem judeu, viu a